Irmãos queridos, graça e paz na noite deste dia do Senhor. A palavra de Deus diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Estas palavras são palavras derradeiras da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e o verso de número 18. Você sabe muito bem que o apóstolo Pedro foi um homem que experimentou isto que ele acaba de dizer na prática. Ele experimentou da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo e tentou dar a Deus glória. Meus irmãos queridos, a palavra de ordem nestes últimos dias tem sido vacina sim, vacina já. Pois bem, nós devemos, como bons mordomos de Deus e também do templo de Deus que somos nós, cuidar do físico, cuidar da nossa saúde. Mas, irmãos queridos, me deixa chocado observar que nós não temos tido este alerta por parte da mídia e por parte também de muitos cristãos. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos tido, meus irmãos queridos, atenção a este imperativo, a esta ordem. Antes cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A nossa querida IPT, nesta semana que passou, completou, pela graça de Deus, 64 anos das bênçãos de Deus aqui em solo taubatiano. Temos sido, meus irmãos queridos, assistidos pela maravilhosa graça de Deus dada em Jesus Cristo. Ao longo destes anos, você tem crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Somos treinados, meus irmãos, e por que não, viciados a crescer na vida, seja profissionalmente, financeiramente, mas em nome de Jesus, busque também crescer para cima, aproximando-se mais de Jesus, em oração e comunhão mais íntima com Ele através das Escrituras. Que Deus, meus irmãos, permita que o Espírito Santo te faça crescer, nos faça crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que não cresce no conhecimento de Jesus se recusa a ser abençoado, sonega a si próprio o maior dos tesouros, que é conhecer a Cristo. Paulo diz isso em Filipenses capítulo de número 3. Conhecer Jesus e conhecer em Jesus a vida eterna e avançar no conhecimento de sua pessoa e obra é crescer em felicidade plena, é realmente ser feliz e bem-aventurado. Aquele que não aplica seu tempo em conhecer mais de Cristo ainda não sabe coisa alguma sobre Jesus, sobre o seu amor, sobre a sua justiça, sobre a sua paz, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a salvação e até mesmo sobre Deus Pai Todo-Poderoso. O pregador londrino Charles Spurgeon bem disse ao afirmar que quem deu um gole nesse vinho desejará mais e mais, pois embora Cristo nos satisfaça, diz Spurgeon, é uma satisfação em que o apetite não é saturado, mas antes estimulado. Mais de Cristo eu quero ter. E você, meu irmão, minha irmã, deixa eu apontar 4 coisas acerca do crescimento espiritual. Primeiro, o crescimento espiritual depende de vida. Isso é tão verdade espiritualmente quanto fisicamente. Você nasce e cresce, mas a Bíblia ensina que todos nascem espiritualmente mortos. Efésios capítulo de número 2, Salmo de número 51, são endereços que atestam esta verdade. Jesus Cristo disse ao fariseu religioso Nicodemos, no Evangelho de João capítulo 3, verso 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Sem a regeneração, IPT, sem a regeneração de Deus em nós, o cristianismo se torna moralismo. Em segundo lugar, crescimento espiritual é uma necessidade, não uma opção. A vida cristã é como uma criança. Se uma criança não está crescendo, ela tem um grave problema de saúde, precisa ser tratada. O crescimento é algo normal e essencial na vida de qualquer ser humano, de qualquer bebê. Mas ao contrário das crianças, quando se trata da vida espiritual, o crescimento não termina, é por toda a vida. Temos que continuar sim crescendo até nos encontrarmos com Jesus. E este encontro ainda não para, porque Jesus diz em João capítulo 17, verso de número 3, que a vida eterna é conhecer a Deus. Mais de 25 anos como um genuíno cristão, Paulo escreveu em Filipenses 3, versículos 13 e 14, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Terceiro ponto, todo crescimento espiritual é gradual e não instantâneo. O crescimento na graça e no conhecimento de Deus não é uma varinha mágica, não é uma senha, não é, meus irmãos queridos, um gênio da lâmpada. Até Jesus começou neste mundo como um bebê e cresceu em estatura e graça perante Deus e os homens. Ninguém passa de um bebê para um adulto em um dia, num piscar de olhos. É preciso tempo para crescer e se desenvolver. Você não leva para casa um bebê que acabou de nascer e diz, se vira nos 30. Às vezes você não percebe a mudança na sua vida, mas você deve ser capaz de olhar para trás e ver que você amava a Cristo, mas hoje e agora você o ama mais do que um ano atrás. Você deve ser capaz em observar na sua vida a feiura do seu pecado e odiá-lo mais hoje do que você o odiava um ano atrás. Você obedece mais à palavra de Deus hoje, você quer conhecer mais de Deus do que antes. Perceba que o crescimento é gradual, envolve tempo. Em 1 Timóteo 4,7, Paulo diz, lemos que o caminho de Deus para a piedade é através da disciplina e não através de milagres. Em quarto lugar, todo crescimento espiritual é difícil. Você tem que se engatinhar, rastejar antes de andar. E sempre há queda, sempre há tropeções, você sempre cai. O crescimento espiritual é semelhante. Você tem que se levantar e tentar de novo, e às vezes você tem excesso de confiança em si mesmo e diz, eu aprendi a lição, então você falha e o Senhor vem a você e mostra que você não aprendeu ainda. Em 1 Pedro, meus irmãos, nós lemos como Pedro descreve este caminhar com Deus, e agora na sua segunda carta, no capítulo de número 3, versículo de número 18, ele nos dá, meus irmãos, uma ordem dupla, crescei na graça e no conhecimento, e termina com uma doxologia, a ele seja a glória. Em primeiro lugar, Pedro diz, crescei na graça. A graça é a chave para o relacionamento com Deus, porque Deus tanto nos salva pela graça, Efésios 2, versículo 8, quanto nos sustenta pela graça, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. A graça se opõe a toda forma humana de se aproximar de Deus pelos próprios méritos. Por isso devemos, IPT, lembrar constantemente que somos salvos pela graça, para não cairmos em um sistema de mérito. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado, jovem. O mundo opera no sistema de mérito. Se você estuda, você é recompensado com uma boa nota. Se você trabalha, você é recompensado com um salário e com promoções.
No sistema de méritos, você tem o que merece e merece o que tem. Todas as religiões do mundo operam nesse sistema. Esse sistema, meus irmãos, é diabólico. Esse sistema meritório premia nossas conquistas e alimenta o nosso orgulho, mas a graça de Deus se opõe a esse sistema. Nós merecemos a ira de Deus, mas Deus nos abençoa livremente com sua graça maravilhosa e soberana, independente das nossas obras e méritos, coisa que não temos. Sob a graça nós não trabalhamos para ganhar o céu, recebemos tudo que Deus providenciou para nós por causa da sua graça em Cristo. Romanos 4, versos 4 e 5. Sob a graça, Deus recebe a glória e o orgulho humano é humilhado. Crescer na graça IPT envolve chegar a um maior entendimento sobre a santidade de Deus, sobre a sua justiça e soberania. Crescer na graça IPT envolve reconhecer como somos indignos de sermos objetos da salvação de Deus. Crescer na graça envolve enxergar mais e mais de como Deus é grande em amor e misericórdia. Você nunca vai se sentir um pecador miserável enquanto não ver pela fé Jesus morrendo e sangrando por você, sofrendo naquela horrenda e tosca cruz a ira justa e santa de Deus, pagando e expiando os seus pecados. Sem a graça de Deus, você nunca vai saber o tamanho do seu pecado. Olhando para si mesmo, você jamais entenderá quem você é. Mas quando olhar para a grandeza de Jesus, aí sim você cairá em reverência a Deus, em submissão a Deus você andará. Quando você crescer na graça de Jesus, meu irmão, minha irmã, você crescerá mais e mais em humildade. Crescer na graça implica pensar menos de si e mais de Jesus. Você pode ter certeza que está crescendo na graça se você tem a convicção crescente do seu próprio pecado e indignidade, se você ver mais e mais a escuridão do seu próprio coração. Para crescer na graça, meus irmãos, vocês devem se estimar menos e estimar mais a Jesus. Ele é grande, santo, e vocês são pobres, pecadores, carentes da graça e da glória de Deus. Crescer na graça é ter consciência, ou a consciência de Isaías: ai de mim, estou perdido. A segunda ordem de Pedro é: crescei no conhecimento do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pela terceira vez, Pedro se refere a Jesus como nosso Senhor e Salvador, no capítulo 1, verso 12, e no capítulo 2, versículo 20 desta segunda carta. Você não pode, não consegue separar Jesus Cristo do Salvador e Jesus Cristo do Senhor. Jesus é o Salvador e o Senhor. Quando você confia em Jesus como Salvador, automaticamente Ele é o seu Senhor e vice-versa. A vida cristã é uma questão de crescimento em submissão a Jesus, através da palavra de Deus e do mover do Espírito Santo. Isto é crescer no conhecimento do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Crescemos no conhecimento de Jesus Cristo à medida que o obedecemos. Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Crescer no conhecimento, meu irmão, envolve conhecer os fatos sobre Jesus, revelados na Escritura, e conhecê-lo pessoalmente, intimamente. Meu irmão, você precisa de duas coisas para crescer: do conhecimento de Cristo e do conhecimento sobre Cristo. Estes conhecimentos, meus irmãos, são essenciais para o crescimento cristão e espiritual. Com um, nós nos salvaguardamos das heresias. Com o outro, nós temos um meio de crescermos na graça de Deus. O conhecimento sobre Cristo te impede de cair no falso ensino das seitas que negam, por exemplo, a divindade de Jesus. Mas Jesus não é apenas um assunto a ser estudado, Jesus também é uma pessoa a ser conhecida
crida e adorada. Devemos crescer em conhecer Jesus em um nível mais profundo, à medida que passamos mais tempo com Ele na palavra e na oração. Crescimento na graça, IPT, é algo natural e necessário na vida de qualquer cristão. Crescimento na graça também envolve crescer em conhecimento das Escrituras, da pessoa e da obra do Salvador, e em particular no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu termino na noite deste dia. Pedro, ele encerra suas palavras com uma doxologia. Pedro termina este verso dizendo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Parafraseando, meus irmãos, na noite deste dia, esta doxologia de Pedro, nós poderíamos dizer: a Jesus, Senhor e Salvador da IPT, seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja, em tudo Deus recebe toda a glória. Observe, em tudo o Espírito Santo recebe toda a glória. Em todas as coisas, IPT, Jesus Cristo recebe toda a glória. Se crescemos é porque Deus nos deu o crescimento. Se conhecemos é porque Deus nos deu o conhecimento. É Deus quem opera em nós o desejo de crescer e conhecer. É Deus, meus irmãos, quem opera em nós o próprio crescimento e o conhecimento. Isso são dádivas de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31, Paulo diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. IPT, querida, parabéns! Mas antes de tudo, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Entenda, IPT, que isso leva tempo e não é fácil, mas não é impossível. E lembre-se sempre, IPT, e creia sempre, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, de que Deus receberá toda a glória, hoje, sempre, no seu crescimento e no conhecimento que você tem do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, como agradecer-te por tudo que fizeste a IPT. Não somos merecedores, Senhor, de nada, mas Tu, ó Deus, provaste o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam a nossa gratidão. Tudo que somos e almejamos ser, devemos a Ti, ó Deus. A Deus seja a glória por tudo que se fez por nós, com o seu sangue lavou-nos. Senhor, queremos viver para Ti, Sua vontade obedecer, e se o aplauso recebermos no Calvário, iremos Te gloriar. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a Ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus
seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder